Então vamos lá, por quê? Por que que é importante então essa prioridade? Por que que uma mulher gestante, ela precisa ter o assento prioritário dentro de um ônibus? Ah, mas ela pode fazer tudo. É, mas se dá um freio e ela cai, não é? Vai ter prejuízos. Uma pessoa segurando um nenê e dá um freio e essa pessoa cai dentro do ônibus, vai ter um prejuízo muito grande. Por isso ela precisa da prioridade. Por que que tem um assento, a vaga de estacionamento prioritário? Porque geralmente uma pessoa com pouca locomoção ou um idoso, ele precisa ter a vaga do estacionamento bem próximo da porta, para que ele não precise caminhar muito. Então existe uma lógica, existe um porquê para essa prioridade. Então também com Deus, claro, existe um porquê para que Deus seja a prioridade da nossa vida. E ele vai falar sobre isso lá nesses versículos que a gente leu, lá nas referências, vai falar: deleita-te também no Senhor, e ele vai conceder o desejo do seu coração. É tipo assim, primeiro eu faço para Deus, eu busco primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Primeiro eu pego aquela parte lá do bolo e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí no número 2, vamos lá no número 2, vamos refletir agora como que tá sendo essa nossa vida de prioridade com Deus? Então, número 2, todo mundo lendo o número 2, vamos lá? 1, 2, 3. Como eu sei se eu estou dando a Deus a prioridade? Quanto das minhas 24 horas ele tem? E aí vocês têm um gráfico pizza, que tá aí o desenho. E nesse gráfico, ele tem 24 pedaços, não é? Tem 24 pedaços no gráfico. O que que vocês vão fazer nesse gráfico? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos refletir. Quanto da minha vida eu tô dando para Deus? Pensa um dia ordinário, Mania, mas meus dias são bem diferentes um do outro. Pensa um dia normal, um dia que seja mais padrão da sua vida. E aí você acordou. Acordei, eu dei para Deus a prioridade. Ao invés de falar no celular e resolver o que precisava, eu falei com Deus primeiro. Que foi as outras coisas que eu fiz durante o dia que vão trazer glória para o nome de Deus? Que eu fiz, na verdade, pensando em Deus. Ah, Maninha, mas eu levei minha filha ou meu filho no médico, eu levei minha filha na escola, eu levei um parente. Eu fui trabalhar. Quanto desse tempo eu dediquei para Deus? E quanto desse tempo que Deus estava na minha cabeça? Quanto desse tempo que realmente eu priorizei para Deus? De falar assim, olha, eu cheguei no... Vou dar exemplos. Então, eu tô indo no carro, eu tô indo para algum lugar. Antes de ligar o carro, eu sento e eu oro. Então, nesse momento, eu dediquei 1 minuto para falar assim para Deus: Deus, antes de eu ir para qualquer lugar, antes de eu ligar o carro, antes de eu fazer qualquer coisa, a prioridade é sua. Entende? É esse tipo de coisa. Então, vocês têm esse gráfico aí. E o que vocês vão fazer com esse gráfico? Você vai pintar quais as partes do gráfico que você deu de prioridade para Deus. Quanto das minhas 24 horas do dia eu dou de prioridade? Você vai pintar quantas horas você geralmente dorme? 5, 6, 7? Você vai pintar essas 7 horas. Você vai puxar uma seta e vai falar assim: dormir. Foi o tempo que você dormiu. Quanto tempo você come? Quanto de porcentagem, né? Não exatamente foi aquela, mas quanta porcentagem do dia você dedica para dormir, para comer, para fazer todas as outras coisas? Quanto dessa porcentagem você trabalha? Quanto que você dedica para Deus? Na maioria das vezes a pergunta realmente vai ser: quanto que sobra para Deus? Não é? Na verdade, se a gente for realmente honesto, quanto que sobrou para Deus do meu dia? Então, por que a gente vai fazer esse gráfico? Porque a gente precisa, tenho fé em Deus, que daqui umas semanas nós vamos inverter esse gráfico. Vai ser assim: quanto que sobrou do meu dia para fazer outras coisas? Porque a minha prioridade, ela foi de Deus. Então vocês vão pausar aí o vídeo e eu sei que vocês vão fazer isso. E daqui a pouco a gente tem outro ponto a seguir, tá bom? Muito bem, vocês já fizeram e agora vamos analisar, depois a gente vai ter tempo, como a gente vai conversar durante a semana, né? Então vamos conversar sobre isso e vamos conversar entre si e ver quanto que eu tô dando de prioridade para Deus. Quanto desse meu gráfico? E aí depois a gente vai ajustando esse gráfico, né? Mas vamos pro número 3, por conta da hora. Número 3, vamos todo mundo ler juntos? 1, 2, 3. O que eu posso fazer para mudar minha rotina e priorizar minha vida com Deus?
E aí nós temos um questionário e nós temos sugestões práticas. Eu não vou ler todo o questionário, porque vocês, todo mundo, sabem ler. Mas esse questionário, ele tem 20 questões. E vocês podem incluir outras na sua vida, no seu devocional. Outras coisas que Deus ele vai começar a falar com você, que ele vai começar a lhe mostrar. Nessas perguntas vai ter... Vou ler a primeira. Então, a primeira. Ao acordar, eu dedico um momento para orar e agradecer a Deus pelo novo dia? Você vai escrever do lado, sim ou não. E lembra que isso não é julgamento, ninguém vai lhe crucificar, nós vivemos uma vida de extrema aprendizagem. Esse é um questionário de autoavaliação. Você vai se autoavaliar, você vai ver quanto que eu dedico. A gente, como eu falei, a gente tá só começando esse nosso estudo. Tem muita coisa boa. Minha gente, eu tô muito animada para esse mês. Nós vamos estar conversando sobre muitas coisas importantes, priorizando, porque, como eu falei, janeiro foi um mês atípico, mas nós estamos iniciando o ano. Hoje é dia 4 de fevereiro, tá no comecinho, na prioridade, nas primícias, não é? Então a gente vai começar esse ano refletindo sobre tudo isso. Tem muita coisa boa que Deus tem para falar para nós, mas é importante que nós façamos uma autoavaliação. É importante que nós sejamos honestos e falando assim, olha, eu tô começando o ano, eu tô começando minha jornada, eu tô começando meu relacionamento com Deus. Eu quero melhorar, mas eu não tô tão bem. Então vamos lá, vamos marcar qual que é a prioridade de Deus no meu dia. E vamos fazer isso, tá bom? Então você vai preencher esse questionário e você vai colocar sim ou não. Como eu sei que vocês muitas vezes não fazem o dever de casa, vamos fazer aí? Vamos fazer junto agora? Vocês vão pausar novamente aqui o vídeo. Vocês vão ler o questionário e você vai marcar sim ou não. E depois, em 1 minuto, quando você terminar tudo, em 1 minuto, você vai conversar com a pessoa que tá aí do lado. E você vai falar para essa pessoa só quantas dessas 20 questões você marcou sim. Você tem priorizado a Deus. Vamos ver? Vamos fazer aí o questionário. Muito bem! Espero que vocês tenham marcado muitas questões, mas se não, novamente... Não se desespera, estamos começando, é um momento de aprendizagem, é um momento de reflexão, é um momento de melhorarmos a nossa vida com Deus, de melhorarmos o nosso relacionamento com Ele, não é? Então, a gente tá só começando. Agora, depois desse questionário, nós temos aqui, na mesma folha, algumas sugestões práticas, algumas coisas que, a princípio, eu coloquei só 6, então... Quais são algumas coisas que eu posso fazer e que essas coisas vão me ajudar a melhorar nesse relacionamento com Deus? Porque eu quero ter um relacionamento melhor com Deus. Quem quer ter um relacionamento melhor com Deus? Não é isso. Todos nós queremos ter um relacionamento melhor com Deus. Mas aqui tem algumas sugestões que vão nos ajudar. São sugestões práticas. Então... A primeira sugestão, vamos ler todo mundo junto? Número 1, qual é uma sugestão prática? O que eu posso fazer? Número 1, 2, 3 e meditação na palavra. O que é isso? Você vai escolher um versículo diário. Eu sei que a gente tem muitos capítulos, eu e alguns amigos, nós estamos lendo a Bíblia inteira, né, durante esse ano, e aí tem vários capítulos, está sendo uma bênção, nós temos aprendido, quem tá lá embarcando, e eu encorajo todos vocês que façam realmente isso, coisas que a gente já leu, eu leio a Bíblia desde que eu tinha 5 anos de idade, mas todas as vezes que eu leio, minha gente, todas, eu encontro uma coisa nova. Deus fala pra mim de uma forma diferente. Então, talvez você não tenha capacidade de tempo para ler um capítulo inteiro. Seria bom que pudesse, mas talvez não tenha. Escolhe um versículo. Começa devagarzinho, mas começa. Sai do lugar de falar assim, né, eu sou crente, eu venho na igreja uma vez, eu vou lá, eu participo, eu canto. Não. A gente tá falando de relacionamento. A gente tá falando de prioridade. A gente tá falando da primeira fatia do bolo. A gente tá falando da primeira hora do dia, do primeiro respirar, ser dedicado para Deus. Faz isso. Escolhe um versículo e pega esse versículo, vai meditar ao longo do dia, vai refletir como que ele se aplica na sua vida. Talvez ele não se aplicou pela manhã, mas à noite, naquele momento de dormir e agradecer a Deus, ele vai ter uma aplicação. Você vai dizer,
Foi isso que Deus estava falando. E se ele não falou no domingo, talvez vai falar na segunda, talvez vai falar na terça, mas vai falar o seu coração, eu tenho certeza disso, tá bom? Número 2, vamos ler o número 2? 1, 2, 3 e... cultivar a oração ao longo do dia. Isso mesmo, converse com Deus, não apenas em momentos formais, não nos momentos, tomar café da manhã, almoço, jantar e ir na igreja. Conversa com Deus em todos os momentos. Faça de Deus a prioridade, a rotina, tudo. Deus, vou começar a ler esse livro. Antes de ler o livro, Deus, me ajuda a ler esse livro. Me ajuda a aprender, me ajuda, sabe? Eu tô saindo para pagar uma conta. Deus, vamos comigo? Vamos pagar a conta? E aí eu coloquei, né, sugestões. Começa o dia falando assim, bom dia, Deus. Acordei. Não, amigo, não relacionamento. Começa falando assim, o que a gente vamos fazer hoje, Jesus? O que nós temos para fazer hoje? Antes de pensar assim, eu tenho tal coisa para... Não, o que nós vamos fazer, Jesus? O que a gente vai fazer juntos? Espírito Santo, o que você quer me mostrar hoje? O que você quer me revelar? O que você quer mudar dentro de mim? Porque a gente sempre tem algo para mudar. Experimenta fazer isso. Começar esse dia assim, cultivando a oração. Número 3, vamos ler o número 3? 1, 2, 3 e... prática do silêncio e escuta. O que é isso? É aquele momento que você, de repente, talvez vai colocar uma música, um louvor, mas você não vai falar nada. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir, a gente tem dificuldade de ouvir o outro, a gente tem dificuldade de... Muitos relacionamentos, a maioria dos relacionamentos, eles têm problemas, porque as pessoas, elas têm dificuldade em ouvir. Mas esse momento do nosso relacionamento, da nossa prioridade vai ser ouvir. Você não vai falar, você vai parar e vai ouvir o que Deus tem pra você. E eu quero encorajar, eu tenho certeza que Deus vai falar, quero encorajar que vocês escrevam. Talvez foi um louvor que você veio na sua cabeça, talvez foi uma música, talvez foi um versículo, talvez foi uma palavra, talvez foi alguém que Deus colocou na sua cabeça. E você vai pegar o telefone e depois desse momento você vai ligar pra essa pessoa, você vai encorajar essa pessoa, ou você vai saber dessa pessoa, ou você vai ser aquele que vai receber o encorajamento. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar. Anota, porque nós vamos ter muitos testemunhos. O momento do testemunho aí vai expandir, porque nós vamos ter muitos testemunhos do que Deus está fazendo. Número 4. Vamos ler o número 4? 1, 2, 3 e... reflexão sobre ações e palavras. Avalie as suas palavras. O tempo tá correndo, eu tô com o tempo aqui na frente e eu não quero passar do horário, mas avalie as suas palavras, avalie as suas ações, avalie o seu coração. Eu tô tendo um coração grato. Eu tô tendo... essa palavra vai trazer bênção na vida de alguém. Eu vou estar refletindo Deus. Eu vou estar trazendo Deus para essa ação do meu dia. Eu vou estar trazendo Deus para isso que eu acabei de ouvir. Eu quero responder. Como que eu vou responder? Como que Jesus responderia a isso? Sabe? Como que Jesus deixou de exemplo para mim? Avalie as suas ações. Número 5, e esse é muito importante, minha gente. Vamos ler? 1, 2, 3 e... afastar-se das distrações. Durante o dia, quando você colocar no seu coração de fazer de Deus a prioridade, vai aparecer 1001 coisas. Algumas distrações, elas são demoníacas. É gente que se levanta, é uma confusão, é uma enfermidade, é uma dor de cabeça, é um problema, é algo que surgiu, são demoníacos, são coisas que vai querer atrapalhar, quebrar esse seu elo com Deus, essa prioridade. Infelizmente, a gente está sujeito a isso, mas em nome de Jesus, toda barreira já foi quebrada. Nós vamos conseguir, sim, viver, priorizar, fazer de Deus a nossa prioridade. Vamos fazer isso. Deixa as distrações de lado. Se você tem problema com a rede social, viciada e tal, deixa de lado, deixa pra lá. Não vai fazer isso, né? Vamos dar pra Deus a prioridade. E por último, número 6, fidelidade e gratidão a Deus. Nós precisamos fazer de Deus a prioridade. Nós queremos ter um Deus fiel que cuida de nós em todas as situações, não é mesmo? Nós precisamos ser fiéis a Deus também, fazendo dele a nossa prioridade. Isso precisa ser algo real, contínuo, diário na nossa vida. Fazer de Deus a prioridade, ser fiel e ser grato a Ele, do começo do nosso dia até o final.